Olá a todos. Eu queria deixar aqui uma chamada de atenção para os mais atentos, para quem está mais dentro do assunto, esta história da Agenda 2020, 2030 e 2040. Para quem não sabe bem o que se está a passar, há muita informação tendenciosa e mentirosa sobre a Agenda 2030. Comecem por aí e depois, que isso é, portanto, é a informação oficial, e depois comecem à procura de segundas opiniões para terem noção do que está a passar. Bem, para os mais atentos sobre o que se está a passar, eu lembro o seguinte: quando esta história da Agenda 2030, que devia acabar só em 2030, ela está quase concluída. Eles estão a começar a implantar já a Agenda 2040, ou seja, aquela que devia ser implementada só daqui a 7 anos. Porquê é que isto está a acontecer? Bem, isto aconteceu, aliás, é melhor recuar um tempo atrás para que vejam o enquadramento real do que se passou. Eles tinham a agenda inicial 2010-2020. Com a chegada de Trump, essa agenda ficou muito, muito atrasada. Não é à toa que, enquanto eles não expulsaram o Trump do poleiro, eles não descansaram. Claro que Biden, xexé, como ele está, e manipulado, sabe-se lá por quem, muitas leis e muitos objetivos, digamos antes assim, da Agenda 2010-2020 foram rapidamente concluídos, mesmo com o atraso que aquilo tinha. E eles aproveitaram e com a embalagem começaram a implementar logo a Agenda 2020-2030, até porque já estamos nessa década e lá está, foi sem dó nem piedade e ela está praticamente concluída. Porquê? Porque eles estão a ver que o Biden não está propriamente são da cabeça e soube hoje que o Trump já está à frente das sondagens e vem aí novamente o Trump, e se não for o Trump, é alguém com um pensamento muito idêntico ao dele, anti-globalização, anti-globalistas, e vai outra vez travar esta agenda 2030. Portanto, nada melhor do que ter isto já quase concluído e vamos para a próxima, o que faz com que, mesmo que Trump ou quem venha aí seja contra isto tudo e fique lá aos 8 anos, significa que quando acabar o seu mandato, a Agenda 2040, 2050 ainda está em mais do que tempo de ser aplicada, porque ela já começou a ser aplicada hoje em dia. Pá, vejam, aliás, vão ao site dos bilderbergs.org, vão à parte dos meetings, que é a parte das reuniões, veem exatamente os objetivos que estes senhores estão a ter para o Ocidente e para as populações. Vejam quem é que vai às reuniões, quem é que lá está. Porque não é assim, geralmente dizem, é o Cherne e o Balsemão. Não, é muito mais do que o Cherne e o Balsemão. Este ano, se não me falha a memória, esteve lá o Arnaud, e tiveram lá mais 3 pessoas, 2 das quais têm empresas de inteligência artificial ou ligadas às tecnologias. E estou a falar de cor, mas acho que sim. Se não... Portanto, e nós tivemos este ano, curiosamente, um aumento da inteligência artificial que cada vez está mais presente nas nossas vidas. Falta pouco para o reconhecimento facial e todas aquelas e o crédito social e todas aquelas coisas maravilhosas que aquela gente tem na cabeça, que nos querem implementar a nós, ideologias de género, os racismos e os outros ismos e os raios que os parta, tudo coisas que de antes não existiam, que as pessoas davam-se bem, apesar de alguns conflitos normais em sociedade, porque
eu não sou obrigado a gostar de todos, nem pretendo que todos gostem de mim, nem pouco mais ou menos. E assim como eu, com vocês deve ser a mesma coisa. Portanto, as pessoas em sociedade, desde que se deem bem, desde que se suportem e consigam viver em comunidade, dentro do respeito, não é preciso haver esta tralha destas agendas ou subagendas aqui metidas. E sim, e então eles agora avançaram para esta nova agenda do medo, que é a agenda climática, e eu lembro-vos só o seguinte: o nível de carbono na nossa atmosfera é de 0,04. Nem meio por cento é 0,04. Mais ainda, carbono não polui. Poluição é uma coisa, carbono é outra. E para quem está a dizer que eu estou taralhoco, não sei o que, eu digo, quando eles fazem assim, sai CO2. Não é poluição, pois não? E as árvores respiram o quê? Respiram CO2 e expiram oxigênio. Portanto, as árvores precisam de CO2 para respirar. Mais ainda, vão ver os gráficos dos últimos 500 milhões de anos. O CO2 nunca foi tão baixo na atmosfera do que é hoje. Está a dizer, CO2 é uma coisa, poluição é outra. A poluição precisa ser resolvida urgentemente, mas não é isso que eles querem. Eles querem ir pelo CO2, porque o CO2 eles conseguem pôr multas ao Zé Povinho. Se forem pela poluição, eles têm que multar os grandes grupos empresariais, nomeadamente o Sr. Gates, o Sr. Soros, o Sr. Rothschild, o Sr. Rockefeller e toda essa gente boa.